Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre essa troca de atletas entre Cruzeiro e Internacional, onde na tarde dessa última terça-feira teve vários portais comentando, sobre essa possibilidade de troca entre atletas. Vou comentar aqui nesse vídeo. Será que realmente teria alguma chance de acontecer? O Wesley indo realmente para o Internacional, mas nas últimas horas teve essa informação de que o Palmeiras não aceitaria liberar e o Cruzeiro pagar apenas os 10 milhões. Gostaria que o Cruzeiro realmente pagasse todo o valor. Vou comentar aqui e trazer mais detalhes com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Contei com a sua ajuda para batermos essa próxima meta de 43 mil inscritos aqui no YouTube. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. Inclusive, queria mandar até um abraço aqui para o Thales Augusto, que sempre acompanha aqui os vídeos, mandou mensagem lá no meu perfil pessoal. Valeu demais aí para acompanhar sempre. Fico feliz em poder fazer parte do dia a dia aí de cada um de vocês que me assistem, aqui semanalmente, diariamente. Valeu demais. Então, vou deixar aqui essa informação para vocês, lá do André Hernan, que trouxe primeiramente, crédito também para o portal Blog da Raposa, que o atleta Wesley será jogador do Internacional, 50% indo o percentual para o Inter, e também em relação a 50% para Palmeiras e Jacuipiense, que tem os outros percentuais do atleta. Enfim, Wesley, que tivemos essa informação aí que seria um valor que o Cruzeiro já tinha pago de quase 6 milhões de reais para o Palmeiras, e o Internacional ficaria responsável por 2 milhões de euros, o Cruzeiro tinha pago 1 milhão, e então seria um valor aí próximo da casa de 2 milhões de euros que o Internacional teria que pagar ao Palmeiras, possivelmente essas parcelas no decorrer de 2024. O Wesley, então, que já estava sendo afastado do Cruzeiro, não jogou nenhuma partida com o técnico Larcamon, e o Cruzeiro claramente tinha deixado ele à disposição do mercado, de olho, obviamente, em uma venda em definitivo, tá? Foram especulados o Vasco e o Internacional como interessados no Wesley, que acabou, então, sendo o Inter que deve levar, o atleta. Lembrando, então, que ele tem 24 anos de idade, pelo Cruzeiro foram 42 jogos disputados, 4 gols e 2 assistências. No caso, errou muitos gols, muitas decisões ruins. É um atleta que, na minha opinião, tem um potencial, só que a temporada passada realmente dele pelo Cruzeiro não é à toa que a torcida ficou tão brava com Wesley, e até a própria diretoria, não tem como falar que não, o cara não teve chance nenhuma, nem no estadual, e o Cruzeiro obviamente já tinha deixado ele à disposição do mercado. A grande questão que eu fiquei era o seguinte, se fosse para emprestá-lo de graça, não compensaria, mas se realmente for sair nesses moldes, eu acho que acaba sendo um bom negócio, O Cruzeiro pagou aí esses 6 milhões, acaba que não tem muito para onde correr, vai então o Internacional pagar essa outra parte de 10 milhões de reais, e aí o Cruzeiro perdeu esses 6 milhões, dos 16 milhões de reais. É uma pena, mas melhor do que ainda ter que pagar esses 10 milhões de reais. O Cruzeiro ainda sai no lucro, na minha opinião, não mantendo nenhum percentual. Até tivemos essa outra informação da ESPN, vou deixar aqui para vocês, de que o Palmeiras fez uma exigência, vou deixar aqui para vocês. Palmeiras fez exigência para confirmar negócio entre Cruzeiro e Internacional. Pessoas envolvidas nas tratativas apontam que o Cruzeiro quer repassar a quantia que tem aberto com o Palmeiras, 2 milhões de euros, 10 milhões e 600 mil reais, para o Internacional, que ficará responsável por terminar e quitar os pagamentos ao clube paulista. No entanto, o Palmeiras, que ainda possui parte dos direitos do jogador, junto com o Jacuipiense, não aceita a transferência da dívida, para o time gaúcho. O Alviverde quer que a responsabilidade pelo pagamento continue a ser da Raposa. Assim, não faz muito sentido analisar isso, a grande questão que eu vejo é que o Palmeiras e a Jacuipense teriam interesse, por exemplo, que o Internacional comprasse um percentual deles, eles não são bobo, até porque não acho que o Palmeiras tenha medo, o Internacional não vai pagar, vai dar calote. Não, acho que não. Acho que é muito mais essa questão do Internacional acabar comprando uma parte das equipes. Eu acho que isso faz mais sentido. Mas eu vi essa informação aqui ontem à noite, pelo menos até agora, não tivemos muitas atualizações sobre. Eu acho que no final das contas vai acabar saindo desse negócio. E assim, será que o Cruzeiro não poderia pegar um jogador em troca desses 6 milhões que o Cruzeiro pagou? Vai realmente deixar esses 6 milhões ir embora? Porque já pagou esse valor para o Palmeiras, e o Internacional vai pagar o restante da dívida de 10 milhões e 600 mil reais. Bom, então quero falar aqui agora sobre essa troca, entre jogadores, onde foi especulado então, de que o Pedro Henrique, atacante do Internacional, que eu já tinha falado sobre os dois, que na minha opinião poderiam ser boas alternativas, e o volante Gabriel teriam sido possibilidades para entrar nesse negócio, Eu vou deixar aqui os números dele para vocês, o Pedro Henrique, por exemplo, é um atacante que tem 33 anos de idade, já foi especulado em vários times. Ano passado no Palmeiras, nessa última janela no Corinthians e no Vasco, onde o Corinthians deve ser o seu provável destino, Agora eu falo mais sobre isso. O Pedro Henrique, então, que foi muito bem pelo Internacional no final de 2022, naquela ocasião 36 jogos, 8 gols e 3 assistências. Ano passado, então, com 50 jogos, 12 gols marcados
e 4 assistências. Nesse ano ainda fazia parte do time, né? 4 jogos e 1 gol, mas o Internacional vinha buscando uma opção para ponta, né? E o Pedro Henrique claramente seria um reserva na posição caso chegasse mais um jogador, que foi no caso do Wesley. Então o Internacional troca o Pedro Henrique, ainda vai receber 5 milhões de reais do Corinthians em troca do Wesley, que vai pagar mais 5 milhões para ter um jogador mais jovem, né? Então para o Internacional acabou fazendo mais sentido. O Samuel Venâncio confirmou então que esses dois jogadores não fazem parte em relação à troca entre atletas, tá? Não é que são jogadores que não poderiam chegar no Cruzeiro, e sim porque não faz um cenário envolvendo o Wesley, essa negociação. Já tinha trago vários vídeos aqui no canal falando sobre essa possibilidade, mas acaba que as partes então não têm interesse nessa troca, e sim no dinheiro mesmo, né? O Cruzeiro vai não ter mais essa dívida com o Palmeiras, e o Internacional deve repassar o Pedro Henrique para o Corinthians, de acordo com o Globo Esporte, por 5 milhões de reais. Até acho que seria uma contratação boa para o Cruzeiro, viu? Mas enfim, deve optar então por ir para o Corinthians nessa atual temporada. Lembrando que ele tinha contrato com o Internacional até o final de 2025. E outro aqui foi o volante Gabriel, né? Opção aí de 31 anos de idade, aquele mesmo que já passou pelo Palmeiras, pelo Corinthians também, e que está no Internacional desde 2022. Ele até que foi bem também naquele ano, naquela reta final do Brasileiro, com o Mano Menezes. Foram 43 jogos no ano. Ano passado só entrou em campo 17 vezes por questões físicas, e também depois da chegada do Kudê, não era uma opção que fazia parte para ser um titular, né? Não é à toa que nesse ano mesmo ele só tem um jogo disputado, e apesar de não ser um jogador que está na lista, né, de troca com Wesley, não vai ter nenhuma troca envolvendo atletas, é um jogador que eu ficaria de olho. O Cruzeiro ainda não deve desistir do Emmanuel Martinez, tem ainda interesse em, quem sabe, mais um volante. Eu acho que para um reserva ali do Lucas Romero ficaria bem bacana. É um cara com características parecidas, na minha opinião, do Lucas Romero. Jogou no Corinthians durante muitos anos, 2017 a 2022. Nesse período somou mais de 220 jogos, marcou também 8 gols e outras 7 assistências. Passou no Palmeiras durante 2 anos, Botafogo durante 2 temporadas e também revelado na equipe chamada Paulina FC. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que tem a dizer desses dois nomes, né? Não vão ser envolvidos nessa troca. Pedro Henrique basicamente já indo para o Corinthians, e tem nessa opção do volante Gabriel, que não tem tido espaço nesse ano, e na minha opinião é sim uma contratação viável, né? Caso o Cruzeiro busque mais um atleta para o meio de campo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar aqui na tela final para vocês esse vídeo falando sobre o Pedro Lourenço, que assinou com um atleta com o Cruzeiro para essa temporada, né? Mas não é para reforçar o time. Vai lá e entende essa negociação. Será que ele vai trazer mais reforços? Clica lá e confira. Outras sugestões estão aqui na tela, e o nosso Instagram. Estamos quase chegando a 40 mil seguidores no Instagram. Tá aqui embaixo o link para vocês. Valeu, galera.